Eu nunca me senti da forma que eu senti. E eu virei e falei, Senhor, que coração de pedra que eu tô. Eu comecei a me cobrar, me questionar. E falei, você fala tanto de Deus com seus filhos, e você está assim. Aí eu falei, a Adelaine, que eu era antes desde criança. Mas eu persisti na oração. Não desisti. E sabe qual foi o meu destino? Ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. Oração, jejum, que eu nem tinha costume de fazer. Eu comecei a fazer. Muito louvor. Minha casa é sempre louvor. É o dia inteiro. Você deixar às vezes a gente dorme com louvor lá tocando. E Deus foi trabalhando no meu coração, foi quebrantando o meu coração de tal forma. E eu virei e falei, Senhor, eu já estou amando. E eu comecei a enxergar de outras formas. Às vezes a transformação não é outra. Deus permite situações para mudar nós mesmos. Porque é através da oração, Deus vai abrandar seu coração, você vai conseguir perdoar e até amar. E Deus vai mudar o cenário. Orar, eu estou orando, mas não estou com vontade, não. Estou sendo sincera. Não estou com vontade, mas eu continuei orando persistente, sabe? Era pela minha família, era pela paz. A gente não estava tendo paz nem de dia nem de noite. Meu filho estava adoecendo, a minha casa estava um caos. Tanto em organização externa e interna dentro de mim. Eu não conseguia me organizar, mas também não conseguia chorar na frente deles. E quando eu ia para o quarto, esperava todo mundo sair, eu orava e chorava. E eu falei, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso começar a orar por essa pessoa. E eu comecei orando, comuniquei na época até com a pastora Fabrícia, filho da época, eu não expressei para ela, mostrei aparentemente. A pessoa que virou e falou assim, cadê o Deus que você serve? Nem acreditou. Eu falei assim, bem que você me respondeu, porque eu respondi assim. Eu falei, o Deus que eu sirvo vai agir no momento dele e não no meu. Eu continuo confiando nele, eu sou teu plano, precisava desabafar. Mas atente uma coisa, não fale para qualquer um dos seus problemas. Primeiramente, entregue ao Senhor, porque você não sabe o que você vai ouvir. Pode te fazer crescer, permanecer firme na presença do Senhor, mas pode também te desanimar e te colocar ao contrário do que você acredita. Porque Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. Continua agindo nas nossas vidas. No orgulho, na tristeza, numa traição, situação que a gente não consegue esquecer. Eu já passei por situações muito piores quando criança. Nunca levei muito a sério, porque eu acho que eu não tinha maturidade para entender. Eu já que eu já passei. Mas essa, eu já tinha maturidade. Envolve filhos, sentimentos de filhos, quem é pai já sabe disso. Às vezes a gente pensa que a gente não faz nada de errado, mas as situações e circunstâncias nos mostram como vamos reagir, né, diante das situações. Mas como nós que deparamos diante de Deus? Graças a um coração quebrantado, um coração que se humilha, que acredita que só Ele é o médico dos médicos, que pode tratar, restaurar e curar. E é isso que Deus quer de nós. Se nós não entendemos isso e achar que tem Deus, dá para seguir, estamos pensando de forma errada. Em Provérbios 4:23 diz assim: sobretudo o que você deve guardar, guarda no teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Eu não sei o que você tem guardado no seu coração, o que tem te impedido de fazer a boa obra, o que tem te impedido de vontade, o que tem te impedido de escutar os ensinamentos do Senhor. Porque dá para ser pessoas melhores se nós soubermos o que guardar de fato em nossos corações. Deus não quer apenas resolver os problemas. E a gente falou no início aqui que eu perguntei a vocês, se Deus perguntasse para cada um de nós o que necessita, qual área da minha vida precisa ser trabalhada. Mas Deus, Ele quer trabalhar e resolver os nossos problemas, sim. Mas Ele quer transformar primeiro o nosso coração. Se nós não der essa liberdade para o Senhor, nada vai mudar. Eu falo porque eu vivenciei isso, eu vivenciei isso. Talvez você tenha entrado aqui carregando orgulho, mágoa, falta de perdão espiritual, ou um coração endurecido.
coração de pedra daquele povo continua fazendo essa cirurgia hoje. Não saia daqui do mesmo jeito. Se Deus falou com você, não perca essa oportunidade. O jejum, eu fui da presença do Senhor cada vez mais. Eu não desisti, porque eu não queria sair da presença. Pedro agarrou a oportunidade. Judas, oportunidade. O cenário estava todo preparado. Jesus preparou o cenário para receber Pedro porque ele amava Pedro. E Jesus preparou esse cenário aqui porque ele nos ama. Ele não quer que nós percamos a oportunidade. Pedro foi o foco certo. Assim como a situação que eu enfrentei. Eu fui para o joelho, para a oração, e não quer desistir dessa oportunidade. Escuta esse louvor, deixa Deus falar com você nessa noite. E se sentir no seu coração, vem aqui na frente que eu vou estar pedindo o pastor para orar pela sua vida. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Deveria saber o escondiam debaixo da cama porque eu estava atrás delas para elas ficarem de bem. E eu me deparo, depois de ter minha vida, numa situação que eu falava, Deus, eu nunca concordei com isso, por que eu estou com as dificuldades de perdoar? Mexeu com a minha família, meus filhos. E eu conversava com Deus e falava, Deus, não me deixe afastar da tua presença, porque eu não queria orar por aquela pessoa. Pela primeira vez que eu não queria orar por alguém. Eu oro muito, pelo mundo, pelas pessoas, desde criança. Eu costumo até falar em casa que eu oro mais pelos outros do que para mim mesmo, mas eu tenho orado por mim ultimamente. E eu passamos por uma situação que foi muito difícil uma vez com meu esposo, e eu sentia aquilo que estava no meu coração pesado. Eu estava com uma dificuldade enorme de perdoar. Eu conversei que eu não ia ter o poder de mudar o cenário, mas Deus tinha. Era só eu entregar na mão. Mas nesse momento ficou fechado por causa das circunstâncias. Às vezes enfrentamos circunstâncias que fecham nosso coração de repente. Ah, mas eu estou na caminhada com Cristo, isso não vai acontecer comigo não. Acontece. Acontece. A gente fica sem chão, a gente se esquece. Simplesmente de entregar ao Senhor. Mas eu nunca deixei de orar. Eu pedindo ajuda, mas eu não fazia oração certa. Aí quando eu entendi isso, eu vi numa pregação na rádio, e a pregação falava justamente sobre perdão. E falava assim, ora pelo seu inimigo. Da gente aqui nessa noite. E quem sair ainda, sem entender, peça ao Espírito Santo que Ele te mostra. Porque quando estamos sensíveis à voz de Deus, Ele fala conosco. Às vezes eu me deparava no quarto, pensando na situação que eu tinha enfrentado. E eu ficava querendo ouvir a voz de Deus. Mas meu coração tão sensível, tão fechado, que eu não conseguia ouvir nada. Quando eu consegui liberar perdão, consegui perdoar, aprendi a orar por essa pessoa e continuo orando, Deus fez ouvir novamente a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não age em corações orgulhosos, em corações fechados para Deus. Em Salmos 129, 23 a 24, mostra assim, essa preocupação. E ele pedia para Deus assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu pedi a Deus para Deus sondar o meu coração e me mostrar onde eu precisava mudar. Era tempo de Deus me provar. Vamos ver se realmente você está de acordo com os meus ensinamentos, se o que eu ensino, o que você fala, o que eu concordo das pessoas ficarem de mal, se você conseguir enfrentar isso. Eu tirei para mim como uma lição de vida, como uma transformação e restauração, tanto dentro de mim quanto no meu lar. Nunca nos aproximamos tanto de Deus como nessa época. De lá para cá não foi mais diferente. E Deus quebrantou, curou, sarou o meu coração. Deus, Ele tratou como médico dos médicos. Quando eu aprendi a perdoar a pessoa que feriu extremamente a minha família, o cenário foi mudando, foi transformando,
foi acalmando.